O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos radiovintes, internautas, visitantes, hoje, quarta-feira de cinzas, começamos um novo caminho quaresmal, um caminho que se estende por 40 dias e nos conduz à alegria da Páscoa do Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Um tempo favorável que nos inclita à oração, à penitência e ao jejum, à conversão e à caridade com os que sofrem. No nosso país, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança oficialmente no dia de hoje a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema bíblico, vós sois todos irmãos, Mateus 23:8. Com o intuito de auxiliar-nos na vivência concreta da virtude da caridade e do amor ao próximo. O fruto do nosso jejum e da nossa caridade se expressará
de forma concreta na coleta da caridade no Domingo de Ramos, em favor da manutenção de ações concretas em favor dos menos favorecidos aqui na Diocese de Formosa e em diversos lugares do Brasil. Como em todos os anos, o Papa Francisco faz sua mensagem quaresmal para toda a Igreja. Neste ano, o Santo Padre trabalhou na sua mensagem o tema: através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Escutemos um trecho da palavra do Pontífice. Deus não se cansa de nós. Acolhamos a Quaresma como tempo forte, em que a sua palavra, a palavra de Deus, nos é novamente dirigida. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. É tempo de conversão, tempo de liberdade. O próprio Jesus, como recordamos anualmente no primeiro domingo da Quaresma, foi impelido pelo Espírito para o deserto, a fim de ser posto à prova na sua liberdade. Durante 40 dias, tê-lo-emos diante dos nossos olhos e conosco. É o Filho encarnado. Ao contrário do faraó, Deus não quer súditos, mas filhos. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer nossa decisão pessoal de não voltar a cair na escravidão, diz o Papa. Na Quaresma, encontramos novos critérios de juízo em uma comunidade com a qual avançar por um caminho nunca antes percorrido. As leituras, meus irmãos, proclamadas na liturgia de hoje, oferecem-nos sugestões que somos chamados a fazê-las tornarem-se, com a graça de Deus, atitudes e comportamentos concretos nesta Quaresma. A Igreja propõe-nos, em primeiro lugar, o forte apelo que o profeta Joel dirige ao povo de Israel. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos. Começo por sublinhar a expressão de todo o coração, que significa a partir do centro dos nossos pensamentos e sentimentos, a partir das raízes das nossas decisões, escolhas e ações, com um gesto de liberdade total e radical. Mas esse regresso a Deus, irmãos, é possível? Sim, porque há uma força que não habita no nosso coração, mas emana do próprio coração de Deus até nós. É a força da sua misericórdia, como cantamos no salmo de hoje. Continua o profeta Joel: convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia. A conversão ao Senhor é possível como graça, já que é obra de Deus e fruto da fé que depomos na sua misericórdia. Essa conversão a Deus só se torna realidade concreta na nossa vida quando a graça do Senhor penetra no nosso íntimo e o abala, dando-nos a força para rasgar o coração. O mesmo profeta faz ressoar da parte de Deus estas palavras: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Com efeito, também nos nossos dias,
Muitos estão prontos a rasgar as vestes, diante de escândalos e injustiças, naturalmente cometido por outros. Mas poucos parecem dispostos a atuar sobre o seu coração, a sua consciência e as suas próprias intenções, deixando que o Senhor transforme, renove e converta. Além disso, meus irmãos, esse convertei-vos a mim de todo o coração é um apelo que envolve não só o indivíduo, mas toda a comunidade. Na primeira leitura ouvimos dizer também: tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a assembleia, juntai os anciãos, congregai os pequeninos e os meninos de peito. Saia o espaço dos seus aposentos e a esposa do seu leito nupcial. A dimensão comunitária é um elemento essencial na fé católica e na vida cristã de todos nós. Cristo veio para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. O nós da igreja é a comunidade na qual Jesus nos congrega na unidade. A fé é necessariamente eclesial. É importante recordar isso e vivê-lo neste tempo da Quaresma. Cada qual esteja consciente de que não compreende o caminho penitencial sozinho, mas juntamente com muitos irmãos e irmãs na igreja. Não existe católico sem comunidade. Um católico sem comunidade é um egoísta. Por fim, o profeta detém-se na oração dos sacerdotes, os quais com as lágrimas nos olhos se dirigem a Deus dizendo: não transforme em ignomínia a tua herança, para que ela não se torne o escárnio dos povos. Porque diriam: onde está o seu Deus? Esta oração faz-nos refletir sobre a importância que tem o testemunho de fé e de vida cristã que cada um de nós, das nossas comunidades pastorais e grupos, para manifestar o rosto da igreja. Rosto este que às vezes fica deturpado. Penso de modo particular nas culpas contra a unidade da igreja, nas divisões na igreja. Viver a Quaresma numa comunhão eclesial mais intensa e palpável, superando o individualismo e as rivalidades, é um sinal humilde e precioso para aqueles que estão longe da fé ou são indiferentes. Agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. A urgência, meus irmãos, com que estas palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Coríntio ressoa também para nós, é tal que não admite escapatória ou inércia. A repetição do termo agora significa que este momento não pode ser desperdiçado. A nossa conversão é agora. Conversão adiada é conversão fracassada. E o olhar do apóstolo concentra-se sobre Cristo, cuja vida se caracteriza pela partilha, tendo ele assumido tudo que era humano, até o ponto de carregar sobre si o próprio pecado de todos nós. A frase de São Paulo é muito forte: Deus se fez pecado por nós. Jesus, o inocente, o santo, aquele no qual não havia nenhum pecado, carrega o peso
Carrega o peso do pecado. Altíssimo. A cruz erguida no Gólgota, no qual esteve pendurado o Filho de Deus feito homem. Nessa imersão de Deus no sofrimento humano e no abismo do mal está a raiz da nossa justificação. O converter-se a Deus de todo o coração no nosso caminho quaresmal passa através da cruz, do seguir Jesus pela estrada que conduz ao Calvário, ao dom total de si mesmo. É um caminho onde devemos aprender dia a dia a sair cada vez mais do nosso egoísmo e mesquinhez, para dar espaço a Deus que abre e transforma o coração. E São Paulo lembra que o anúncio da cruz ressoa para nós mediante a pregação da palavra, da qual o próprio apóstolo é embaixador. Trata-se de um apelo que nos é dirigido para fazermos com que esse caminho quaresmal se caracterize por uma escuta mais atenta e assídua da palavra de Deus, luz que ilumina os nossos passos. Na página do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, que pertence ao chamado Sermão da Montanha, Jesus faz referência a 3 práticas fundamentais previstas pela lei mosaica: a esmola, a oração e o jejum. Mas são também condições tradicionais no caminho quaresmal para responder ao convite de converter-se a Deus de todo o coração. Mas Jesus põe em evidência aquilo que qualifica a autenticidade de cada gesto religioso, dizendo que a qualidade e a verdade do relacionamento com Deus é o que nós devemos buscar. Por isso denuncia a hipocrisia religiosa, o comportamento que quer dar nas vistas as atitudes que busca aplauso e reprovação. O verdadeiro discípulo não procura servir-se a si mesmo ou ao público, mas ao Senhor, com simplicidade e generosidade. E teu Pai, que vê o oculto, há de recompensar-te. Então o nosso testemunho será tanto mais incisivo quanto menos procurarmos a nossa glória, cientes de que a recompensa do justo é o próprio Deus. Permanecer unido a Ele aqui nesta terra, no caminho da fé e no fim da vida, na paz e na luz do encontro face a face com Ele para sempre. Retorno, meus irmãos, o tema central da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano. Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. A liberdade não tem preço. A atual revolução cultural que se impõe no Ocidente cristão quer nos tirar a liberdade, suprimir a fé, fomentar a cultura de morte, controlar a pessoa humana completamente. O mundo torna-se cada vez mais deserto, difícil de se atravessar. O Brasil se torna cada vez mais um deserto, onde estamos perdendo a liberdade. Só por um milagre podemos nos libertar das garras do faraó destes tempos em que se cumpre a profecia de Isaías 59, 14, 15. Abre aspas. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Fecham aspas.
Está em perigo o esganamento do Estado Democrático de Direito. Rezemos nesta quaresma nas intenções do nosso país e das vítimas de um sistema cruel, corrupto e corruptor, que joga nas masmorras inocentes e indefesos em nome da democracia que já não existe mais. Amados irmãos e irmãs, confiantes e alegres, comecemos o itinerário quaresmal. Ressoe em nós intensamente o convite à conversão, a converter-se a Deus de todo o coração, acolhendo a sua graça, que faz de nós homens novos e de uma novidade maravilhosa, que é a participação na própria vida de Jesus. Que nenhum de nós fique surdo a este apelo, que nos é dirigido nomeadamente com o rito austero, tão simples e ao mesmo tempo tão sugestivo, da imposição das cinzas, que dentro em breve realizaremos. Nada é maior que sermos livres e fiéis em Cristo. Podem até nos tirar a vida, como ocorre atualmente em tantos países da África, com nossos irmãos católicos martirizados por terroristas islâmicos. Podem matar o nosso corpo, mas não podem tirar a liberdade interior de cada um de nós. Somos templos do Espírito Santo e Cristo é o nosso Rei. Acompanha-nos neste tempo a Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de todo verdadeiro discípulo do Senhor. Amém.